Uma vez mais, louvar a Deus pela sua vida, você, meu irmão, minha irmã, que tem vindo aqui nesse lugar. A minha alma, A minha alma, ela se alegra muito em poder ver vocês aqui, e vocês estão insistindo. Isso é muito bom, isto é maravilhoso. Nós estamos, irmãos, caminhando na direção de fevereiro de 2027. Ainda tem um longo caminho a ser seguido, Toda quinta-feira. Que bom que você veio, que bom que você assiste. A você que vai assistir via internet, na plataforma do YouTube, no nosso canal, também quero louvar a Deus pela sua participação. Lembrando, irmãos, que nós estamos disponibilizando esse trabalho pela internet. A internet, querido, eu confesso, vocês sabem disso, eu falo publicamente, a internet tem sido para mim algo surpreendente, porque eu sempre crio muita resistência a essa publicação, a essas coisas, mas hoje eu consigo entender e compreender que a internet ela é muito útil, desde que se saiba usar. E nós estamos fazendo isso com muito temor mesmo. Qual é a intenção de publicar o que nós estamos fazendo aqui? Alcançar as vidas que, por algum motivo, estão muito distantes, às vezes até fora do país, e a internet vai lá e alcança essas pessoas, ou pessoas, irmãos nossos, que estão impossibilitados de estar aqui hoje, porque estudam, porque trabalham, É um dia da semana. Então, que você possa usar esse instrumento de edificação na sua vida, meu irmão, que o Senhor te abençoe. Lembrando, irmãos, vocês que estão assistindo e que provavelmente vão assistir mais uma vez em casa, eu não entendo nada desse trem aqui não, sabe? Eu tenho muita dificuldade e resistência, como eu falei. Mas eu estou sabendo aí, estão me dizendo aí, que você que assiste pelo canal do YouTube, se você pegar a tal da mãozinha, é o tal do like, é isso? Tá certo? É like, Se você colocar ali o like, e se você compartilhar, ou se você fizer um comentário, parece que lá eles vão aderindo e vão conseguindo alcançar mais pessoas. Então é interessante se você puder aí dar o teu like e compartilhar. É uma coisa desse tipo aí que eu não sei nem usar essa linguagem, mas tem sido muito interessante e louvado seja Deus por tudo isso. Hoje, dia 9, nós estamos avançando aí nesse projeto. Fizemos 8 e hoje é a 9ª. Meus irmãos, presta atenção. Eu queria, antes de começar, fazer uma breve análise. Você percebeu que nós, que vivemos debaixo da nossa nação, debaixo da Constituição brasileira, nós temos regras que precisam ser seguidas? Você concorda? Se você quebra regras, se você não estabelece uma linha de obediência às leis que são constituídas para regir esse país, certamente haverá uma punição. Eu digo que se você não cumpre aquilo que o Estado rege para você cumprir, certamente você será chamado em juízo, de alguma forma, Uma coisa interessante é assim, eu acho que todo mundo reclama um pouco do tal do IPTU, não é o IPTU, IPTU, Puxa, vou eu pagar o IPTU. Não paga não. Fica sem pagar durante um tempo e o governo vai fazer uma dívida ativa e toma teu bem. Você acredita nisso? Como é que você vai andar com o seu veículo que você comprou e se você não paga o IPVA? Como é que fica? Aí lá está lá o policial lá, pega teu carro que você comprou. Então tem regras que você é obrigado a seguir. E nós compreendemos isso porque nós vivemos nesse ambiente e sabemos que temos os tributos, que temos que pagar, mesmo que não concorde, mas você acaba obedecendo, porque se você não obedecer, você vai ter problemas. Agora, interessante é que no mundo espiritual, as coisas parece que
não corre dessa maneira? Muito pelo contrário, irmãos. Uma maneira de você identificar algum tipo de sentença que é prejudicial, que gera desconforto, né? Ela traz você um tipo de desconforto, de modo geral, são as maldições. As maldições, elas são a força da lei. Eu vou tentar dizer assim, né? Se você tem uma lei para você cumprir e você não cumpre, e se você quebra a lei só tem força se tiver por trás dela algum tipo de punição. Você concorda comigo? Não é? Se você não cumpre, alguma coisa tem que acontecer contigo, porque se você não cumpre e não te acontece nada, então eu posso continuar descumprindo, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, livremente. E nós aprendemos isso nas lições passadas, que o nosso Deus é preocupado em nos abençoar. Então, sabendo que o mundo é um mundo que oferece todo nível de perigo, ele então estabelece leis, ele estabelece regras, limites, fronteiras que nós não podemos quebrar. O que são isso? São mandamentos? São estatutos? São leis que estão bem estabelecidas e que todos nós precisamos cumprir. Se você viver debaixo dessa obediência, se você viver debaixo desses limites estabelecidos, você pode ficar tranquilo, querido, mas pode ficar tranquilo que as bênçãos de Deus virão, te perseguirão e te alcançarão aonde você estiver. Aonde você estiver. Então eu entendo sim, desse jeito. O texto que dá base às maldições, que dá volume às maldições, é muito claro. Ou seja, no livro de Provérbios, no capítulo 26, no verso 2, diz assim, ou seja, esse Provérbios 26, 2, ele para mim, ele é o alicerce dessa verdade que eu estou declarando aqui. Ou seja, quando eu falo que é o alicerce, eu estou dizendo que ele é a base. Existem outros versos bíblicos para embasar o que eu estou falando, mas eu gosto desse. Esse aqui eu gosto. Inclusive, eu sugiro os irmãos que façam uma reflexão sobre este verso. Provérbios 26, 2, que diz, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição não se instala, ela não se hospeda, não é? Então, declara-se a maldição sem causa, ela não encontra lugar para pousar, para estar estabelecida. Ou seja, isso significa que para uma opressão se instalar e gerar consequências, inclusive geracionais, porque o nosso problema da maldição é entender o lado geracional da maldição, ou seja, ela vai seguir de pai para filho, até que alguém com inteligência espiritual faça essa interrupção, e quem faz isso por nós é Cristo. Ele fez isso por nós, agora toma posse disso, é por isso que nós estamos aqui. Essa pessoa precisa encontrar essa maldição, né? Ela precisa encontrar uma base legal. O texto está dizendo que não se instala se não tiver uma causa. Essa causa é quebrar muros, é romper regras, e isso nós fazemos direto. É aqui, irmãos, que nós alegamos, que nós aprendemos na Bíblia, que as misericórdias são as misericórdias do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia, repita comigo, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Eu tenho 71 anos de idade. Mas eu tenho muita misericórdia. São 71 anos acumulando, guardando misericórdia. Não, elas são consumidas. Por isso ela se renova toda manhã, porque no dia seguinte estou eu precisando de novo. Eu consumi durante o dia, né? Eu quebrei regras, eu
estabeleci coisas que não eram para ser estabelecidas, eu decidi coisas que não eram para decidir. E esse amor, essa misericórdia de Cristo, ela é como o gás que nós temos que nos cobre da investida, não é, do mal em nossa vida. É por isso que ela está sempre se renovando. E eu descobri que se faltar misericórdia amanhã, eu estou frito. Fala comigo, se faltar misericórdia amanhã de manhã, meu pai, fala misericórdia. É, por isso que ela se renova. Porque Deus sabe que nós falhamos muito. Outra base que eu entendo que é importante, que dá força a esse processo de maldição, que nós temos que analisar ele, está em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, precisamente ali por volta do verso 30, o Senhor, ele coloca diante do homem a escolha entre a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Quando eu digo que ele coloca diante do homem, eu estou dizendo, irmãos, na nossa alma. E como é que ele faz isso? Ele nos dá o Espírito Santo, a gente está batendo muito nisso, nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora, ele aguarda a nossa decisão. Ele está dentro de nós e ele aguarda aquilo que nós, pelo nosso livre-arbítrio, vamos escolher. Então, o que o Senhor fala aqui em Deuteronômio 11, a partir do 30? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho a vida e eu tenho a morte. Eu tenho a bênção e também tenho a maldição. O interessante desse texto que nos impressiona é que ele diz para você escolher. Escolhe. O que você escolher é o que você vai ter. Ok? Então, esse texto, para mim, ele está vinculando diretamente o resultado ao caminho percorrido por cada indivíduo. Se você identifica que existem áreas na tua vida que estão aprisionadas, que se tornou um cárcere, entenda, irmãos, há algo que Deus está querendo dizer para você que tem que ser consertado. É um reparo que tem que ser feito. Então, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? É fazer com que cada um pense, que cada um raciocine de forma lógica e vá encontrando uma brecha aqui, outra ali, outra acolá. Você vai encontrando e com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Deus, ele vai acertando aqui, vai acertando ali e aqui lá. Então, cumpre-se o que a Bíblia diz, que a vereda do justo, o caminho do homem justo, ele vai caminhando, 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 até se tornar um varão perfeito, que é o encontrar ao meio-dia. O meio-dia aqui está dizendo que é o varão pleno, é aquela pessoa que alcançou a maturidade perfeita. Esse é o caminho. Então, irmãos, esse processo é fundamental para nós chegarmos em fevereiro, e quando nós estivermos orando em fevereiro do ano que vem, e esse seminário vai até o ano que vem, nós estaremos orando com uma inteligência diferenciada. Nós que estamos assistindo, você que está na internet, se você permanecer até o final, quando nós começarmos a orar, você vai dizer, eu sei exatamente o que eu estou orando, eu sei exatamente por que eu estou fazendo isso. É muito importante. A Bíblia é clara, vocês oram, mas oram mal. Vocês nem sabem o que vocês estão pedindo, né? Pede e não recebe, porque vocês estão gastando tudo nos seus deleites, não é? É o Espírito Santo de Deus, é Ele, o Senhor, que habita em nós, que Ele vai intercedendo e vai trabalhando na nossa vida. É importante. A maldição, ela não é um acidente de percurso. Repita comigo. A maldição, ela não é um acidente de percurso. Ela não está instalada na minha vida, na sua vida, assim. Chegou, entrou, encontrou morada, posou e fez. Não. Existe um caminho para ela fazer para se instalar dentro de nós. O pássaro, ele pode voar à vontade, ele está voando.
Onde é que tu vem, Satã? Eu estou voando, eu estou rodeando a terra, e tentando encontrar quem eu possa pousar. Agora, rodear e voar, isso é problema do pássaro. Agora, pousar na minha cabeça e fazer ninho, há uma diferença muito grande. Então, essa maldição, ela precisa de um percurso, ela precisa de fruto, ela precisa encontrar bases para fazer isso. E como é que ela faz? É uma semeadura contrária a tudo aquilo que é divino. Então, tudo aquilo que dentro de mim é contrário às Escrituras, ou que eu tenho uma morosidade muito grande para desenvolver a vontade de Deus, é aqui que ela começa a vasculhar e a sondar a nossa vida. Você não acha que é importante nós sermos firmes, constantes, abundantes na presença do Senhor? Isso nos protege. Vamos lá, vamos analisar aqui. Todo mundo gosta desse salmo. Parece que o salmo é mágico, né? Parece que o salmo tem um estalo. Não é. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Qual o número desse salmo? Qual o número desse salmo? Todo mundo sabe. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aquele que habita. Fala comigo. Aquele que habita. Tu sabe o que é habitar, irmão? Habitar significa morar. Habitar significa estar hospedado. Significa ser residente. E nós estamos falando numa atmosfera espiritual. Estamos falando de principados e potestades que habitam nesse planeta, na atmosfera desse planeta, tentando a quem possa tragar. Então, quando você habita, quando você hospeda, que você é residente, você cria em você um endereço, né? Por exemplo, eu vou perguntar aqui, Pastor Luiz, diga em voz alta para que todo mundo escute, qual é o seu endereço, pastor? Bem alto, diga. Rua Alegria de Lúvia, lote 19, quadra E, CEP 2393 643. É aí que o senhor mora? Sim. Então ele tem um endereço. Tem rua, tem número, tem bairro, tem CEP, tem tudo. Não é diferente no mundo espiritual. Ou seja, estar hospedado, estar oculto debaixo da proteção de Deus, significa que você tem a proteção de Deus em todas as áreas da sua vida. Não é isso? O que o texto diz? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que habitam nesse lugar e os livra. Agora, para você estar realmente habitando, você tem que estar fechado com o dono da casa. Ou seja, você tem que ser identificado como residente, como aquele que está ali protegido, guardado por ele. Mas nós não fazemos isso, você concorda? Nós queremos andar soltos, ovelhas desgarradas, e isso atrai problemas para nós. Vemos isso claramente no episódio de Balaão. Balaão, lá no livro de Números. Olha só o que acontece nesse texto. Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Ele não pôde. Ele não pôde. Eu não posso amaldiçoar esse povo, eu não posso. Mesmo que eu lance sobre eles uma maldição, essa maldição não tem valor algum nesse povo. Esse povo não pode ser amaldiçoado. A maldição não vai pegar neles. Não pode. E por que não pode? Ou seja, Israel, ele permanecia fiel ao Senhor o tempo todo. A fidelidade de Israel naquela época impedia que o mundo das trevas prevalecesse sobre eles. Então, o que Balaão fazia? Ele não pode amaldiçoar um povo enquanto esse povo permanecer fiel.
pois não havia brechas para as suas palavras terem efeitos. Então eu posso dizer para você: maldito, maldito, tu é maldito. Posso falar. Pode falar o que você quiser. Essa palavra não tem efeito espiritual. Não tem. Fala assim: nenhuma palavra de maldição tem efeito na minha vida e na minha família. Fala: porque eu estou guardado, protegido por um Deus todo-poderoso. Acabou, querido. O inferno pode se levantar, pode fazer macumba, pode fazer o que tu quiser. Fala assim: eu sei em quem tenho crido, eu sei. Essa certeza, ela define a tua vida. Agora, se você tem brecha, se você não conserta o que tem que ser consertado, se você estabelece uma linha de desobediência, então o que você está falando não tem base. E o mundo espiritual não trabalha assim, ele trabalha com regras próprias. Ele vai agir na legalidade. Queridos, eu queria avançar, eu não estou conseguindo avançar porque eu tenho que ter paciência para fazer isso. Repita comigo: Satanás, ele é o maior advogado do mundo. Ele é um advogado por excelência. Não pensa que você vai enganar, porque tu não vai, cara. Tu não vai. Não adianta que tu não vai. Se você estiver debaixo de alguma brecha e que o Espírito Santo de Deus está cobrando isso de você, conserta, amigo. Conserta. Conserta. Ele age na ilegalidade, e para ele agir na ilegalidade, ele tem argumento. Ele tem algo que vai chegar lá e diz: olha aqui, ó, tá aqui. E aí o que acontece? Deus: olha, eu estou te dizendo, eu tenho a bênção e a maldição, você está escolhendo viver desse jeito? Não dá para viver desse jeito. Agora imagina, querido, imagina que nós estamos vivendo um período onde as trevas estão cada vez mais intensas. Esse negócio de dizer que dias melhores virão, isso é piada. Olha para a Bíblia. É só tu olhar para a Bíblia. Nós estamos vivendo um período gravíssimo. Não sou eu que intitulei o de Satanás como príncipe deste mundo. Se Cristo, o nosso Salvador, disse que ele é o príncipe desse mundo, quem somos nós para dizer que ele não é? Ele é. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele quer levar nossa alma para o inferno. E ele vai tentar de todas as formas até se fazer anjo de luz para enganar. E lamentavelmente não são poucos. E aí, eu queria que você prestasse atenção naquilo que vou falar. Somente quando o povo cedeu à sedução e à idolatria, estou falando de Israel, é que a proteção foi removida. Estou falando de Balaão. Enquanto Israel permaneceu na presença de Deus, enquanto ele estava completamente alinhado com Deus, podia lançar a maldição de um monte para o outro monte, podia fazer o que quisesse. Eles estavam blindados, completamente blindados. Mas quando Israel declina dessa posição, quando ele cede, ele dá sedução, ele vai para a idolatria, é ali que a proteção divina é removida. As atitudes, vamos falar de Salomão? O que você acha? Não é? Olha o que aconteceu com Salomão quando Salomão ele começa a ceder e a declinar da posição. É assim que funciona. Então, como essas proteções são removidas? Como é que isso acontece na minha e na sua vida? Exatamente quando você não observa com muito cuidado essas brechas. É necessário cuidar disso. Ou seja, essa praga, não é, das maldições, ela se instala, provando que as trevas, elas precisam de um convite ou de uma falha moral. Para ela agir na minha vida,
para ela agir na sua vida, para ela ter força para nos trazer prejuízos, ela precisa encontrar em mim e em você alguma brecha. Se não tiver brecha, não se instala. Mas se tiver brecha, ela vai se instalar. Ela precisa disso. É um convite que nós abrimos para que ela se instale. Então, mas o diabo... o diabo está fazendo a função dele, querido. Sinto muito. Mas Deus... olha aqui para mim. Não tem negócio de Deus, não. O que Deus deu para a gente já está dado. Está aí dentro de você. Inteligência, sabedoria. Não é? O que ele fala? Filho meu, olha só, atenta para minhas palavras, atenta para os meus ensinos, atenta, não olhe para a direita, não olhe para... Cuida dos mandamentos, medita na minha palavra, obedece a minha palavra, para que você viva. Agora, se você não quer viver, se você escolhe outras coisas, então você haverá consequências. Da mesma forma, está ali, falei de Balaão, mas aí eu vou falar de Acã. Acã. Lá no livro de Josué, Acã trouxe derrota para toda uma congregação. A atitude de Acã, ele trouxe prejuízo para uma nação inteira. Quem foi que pecou? Foi Acã ou foi Israel? Quem pecou? Foi Acã ou Israel? Foi Acã. Acã pecou. Ele foi lá, desobedeceu, e ele fez o que ele tinha de fazer. E aí, quando Josué vai perguntar para Deus o que houve, sabe que Deus fala? Lê no texto. Diz assim: Israel pecou. Caiu no peso de uma nação inteira. Quem cometeu o erro foi Acã. Ele poderia dizer: Acã pecou. Acã, ele cometeu, desobedeceu, ele pegou prata, ele pegou ouro, ele escondeu debaixo da tenda, ele fez as coisas erradas, e então ele merece morrer. Não. Uma nação inteira pagou por uma consequência de um indivíduo só. De um indivíduo só. Então nós estamos debaixo de uma severa, mas uma severa maldição. Basta saber, irmãos, que nós como nação escolhemos o pior. Nós como nação, nós escolhemos o pior. Colocamos um Deus nesse país. Idolatramos um Deus nesse país. As pessoas se curvam diante desse Deus, que agora é feriado nacional. Você acha que isso fica barato? E nós, como cristãos evangélicos, nós até usufruímos desses benefícios, né, de feriados ou coisas mais. Então, Acã, ele faz e traz a derrota para uma congregação inteira, mostrando que uma causa escondida interrompe o fluxo de uma vitória. Repete comigo: uma causa escondida interrompe o fluxo de uma vitória. Será que você está conseguindo entender isso? Que para você é um pecadinho, para você é uma falhazinha. O inimigo não quer nem saber se é pequenininho, se é grandão. Pecado é pecado. Cheira mal. E ele vai pegar você, acredita. Ele vai pegar você. Então a maldição, querido, ela tem uma vertente muito grande. Existem N casos em que nós temos que discutir que a maldição se instale. Quando eu pensei que eu ia falar da alma, eu imaginava que seria um culto só, talvez 2. Nada! Isso aqui vai longe. E nós vamos desenvolver hoje sobre a alma soberba. Meu Pai. Fala comigo. A alma soberba. Pai amado, eu fui pesquisar sobre alma soberba. Muitas vezes essa alma ignora esses sinais que nós estamos falando aqui, acreditando estar imune às leis espirituais. Mas a Bíblia nos ensina que o diagnóstico correto da causa é o primeiro passo para a nossa libertação. Descobrir a causa, identificar a causa e trabalhar nela. O soberbo, ele não consegue, ele não consegue analisar isso.
Ele não consegue fazer uma reflexão sobre isso. Quando o pecado é confessado e abandonado, a causa é removida. Repete comigo: quando o pecado ele é confessado e ele é abandonado, prestou atenção? Ou seja, precisa confessar, precisa abandonar todas as causas. Primeiro é identificar. Uma vez que você faz isso, essa brecha é fechada. Ela se fecha, ela é removida, é menos um problema para a nossa vida. A maldição perde a sustentação, não é? Ela perde, se ela está nesse pecado, se ela está agindo nesse fluxo de legalidade, e se você fecha ele, e para você fechar isso, você tem que reconhecer o teu erro, você tem que confessar o teu erro, e você tem que encontrar de Deus misericórdia, abandonando isso. E quando o mundo espiritual se alinha contigo, essa brecha, ela se fecha. E o diabo não tem mais condições de entrar por ali. Essa maldição perde a força. Completamente a força. Entendeu? É isso que eu estou falando. Cristo, ele se fez maldição por nós naquele madeiro, como afirma lá em Gálatas 3, para que pudéssemos cancelar essas dívidas, mas a apropriação dessa liberdade. Foi em Gálatas. Ele se fez maldição por nós. Assumir isso não é somente de uma mente, um verso citado, solto. É algo que está dentro de você, é consciência daquilo que Jesus, ele já preparou para nós. Está pronto, isso está pronto. Está pronto, o anjo não vai descer, querido, não entra nessa não. Ele já te deu todos os caminhos para você fazer isso em Cristo. Só Ele pode fazer. Jesus disse: sem mim, nada você pode fazer. Portanto, o ensino sobre a quebra de maldições, ela não é sobre medo. Isso aqui não é medo, não é você temor. Esse ensino que nós estamos fazendo aqui, ele é sobre a responsabilidade de manter as nossas mãos limpas. Ou seja, é um coração puro, garantindo que o nosso inimigo não encontre nada em nós que lhe dê o direito de permanecer ou de afligir a nossa vida e a nossa descendência. É responsabilidade nossa. A alma que pecar, essa, e a alma que não pecar, essa vive. Simples assim. Então eu digo aqui muitas vezes para os irmãos, e eu vou querer que você repita isso de novo. Repete comigo: achar é a mãe de todos os erros. Eu estou fazendo um esforço grande, irmão, para que o achismo, ele saia. Esse sistema religioso, essas coisas todas, está muito no achismo. E o achismo é fácil, ele não dá trabalho. Você não pesquisa, você não estuda, né? Você vai pelo que você ouve, você vai sem filtro. A alma soberba é um naufrágio, é um ato de completamente mergulho no mundo das trevas. Do achismo ao isolamento. A alma soberba, quando o indivíduo ele é soberbo, ele afugenta as pessoas dela. As pessoas não querem estar perto, porque ele está inflado, ele está cheio do eu, sabe? O soberbo é cheio do eu, sabe tudo, conhece tudo, rege tudo, define tudo. Ele não tem humildade para, né? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Uma alma soberba, ela sofre de um sentimento de superioridade. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Eu estou certo, eu não vou mudar, é desse jeito mesmo, e acabou, não quero papo. A primeira coisa que o soberbo faz é se irrita. Ele se irrita, ele cria logo um obstáculo, ele bota muros, e ninguém entra mais ali. Então, repita comigo: a alma soberba sofre de um sentimento de superioridade.
Essa alma faz com que o indivíduo se coloque acima dos outros, manifestando uma autovalorização. Repete, autovalorização. Cara, tu conhece alguém assim? Eu acho que todo mundo tem um pouco e todo mundo conhece um pouco. Autovalorização. É tudo excessivo. O soberbo, ele não é humilde. Não é humilde. Tudo gira em torno dele, para ele e para mais ninguém. Ele é o dono da palavra, ele é o dono do negócio, ele não para ouvir, ele define e acabou. Muitas vezes, o desprezo pelas opiniões ou sentimentos alheios. As pessoas se afastam. Elas vão se afastando. Não combina, não dá. Em diversas tradições éticas e também espirituais, a alma soberba é vista como a raiz de muitos conflitos humanos. Muitos conflitos humanos poderiam ser evitados se não houvesse soberba. Poderão dois estar juntos se não tiver entre eles um soberbo ali para... Imagina, o Senhor está dizendo: ei, eu virei e vou converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Imagina, converter pai a filho e filho a pai, está falando de conflito familiar. Está falando do pai que não compreende o filho, do filho que não compreende o pai, está falando da esposa que não compreende o marido, está falando do marido que não compreende a esposa. Esse ambiente é um ambiente hostil, aonde vai prevalecer todo nível de irritabilidade, de confusão, de gritaria. É um canteiro aberto para Satanás fazer a festa. É isso. À vista de uma raiz de muitos conflitos humanos, pois impede o aprendizado e a escuta e a verdadeira conexão entre duas pessoas. O soberbo, ele impede a conexão entre duas pessoas. Ele impede. Deu para você entender isso? Não vão andar juntos. Todo momento vai ter confusão, vai ter gritaria, vai ter problema. Sempre. Alguns pontos para definir o que a alma soberba representa na prática. Eu separei algumas. Altivez desmedida. Forte. Altivez desmedida. Diferente da autoconfiança, que é saudável, a alma soberba, ela ignora as próprias limitações e falhas, criando uma imagem irreal de perfeição. Perfeito. Perfeito. É o eu. É o eu gritando o tempo todo. Inacessível. Acabou. Não tem jeito. Esse aqui é um instrumento que é terreno fácil, próprio, para a maldição entrar. Eu disse, tratar da alma é algo muito sério. E eu escolhi a alma soberba. Agora a altivez desmedida, mas eu vou dizer para vocês, a barreira para o conhecimento. O soberbo, ele não adianta, ele não está decidido a aprender. Ele não está. Então eu botei assim, barreira para o conhecimento. A pessoa soberba acredita que já sabe o suficiente, o que a torna resistente a novos ensinamentos, principalmente a correção. Eu vou repetir para você entender. Uma pessoa soberba, ela acredita que já sabe tudo, que é suficientemente pronta e que ela se torna resistente a qualquer tipo de algo que vá mudar os seus conceitos e valores. Ela cria toda a resistência. Não adianta, ela não vai avançar. Né? Uma certa feita eu escutei, primeiro eu, repita comigo, vamos todo mundo, bonito, vamos lá. É bonito, mas é feio. Estranho, né? Vamos lá. Primeiro eu, tá baixo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Acabou, meu.
Não tem jeito, não vai ouvir. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Outro ponto é oposto à humildade. Soberba é oposto à humildade. Enquanto a humildade reconhece a igualdade entre os seres, nós, e a necessidade de crescimento contínuo, a alma soberba busca o domínio e o reconhecimento constante do eu. Ela vive por ele, para ele, é o que ela quer. Ela se alimenta só para ele e para mais ninguém. Outro ponto, consequências sociais, é o mais grave aqui. É muito triste, é o isolamento, né? Ela costuma gerar isolamento, pois a convivência se torna difícil quando os dois lados não aceitam ser questionados ou contrariados. Não dá. Você fala, e a pessoa não está disponível, acessível, pelo menos para ouvir. Você é ignorado, você cansa, você fica triste, não é? Você fala, e não adianta, não consegue compreender isso. Há um texto bíblico que diz que a soberba precede a queda. Esse texto sugere que o excesso de confiança e o orgulho cego impedem a percepção de riscos, levando inevitavelmente ao erro. A pessoa que ela é soberba e ela insiste na sua soberba, pode ter certeza, ela vai cair. E ela afasta as pessoas dela. Afasta. E quem se aproxima? A maldição. A alma soberba habita em um cárcere onde sua mente é autossuficiente. Ela não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Nem de Deus. Ou seja, ela cria para ela um Deus que ajusta com ela, fechou com ela, está tudo certo. A alma soberba, ela funciona dentro de um isolamento espiritual que aprisiona o indivíduo em um pedestal de papel. Pedestal de papel, onde ele se torna imune à correção e estéril ao aprendizado daquilo que é real. Não adianta. Todo mundo aqui está entendendo claramente. Enquanto eu estou falando, você está identificando, está lembrando de alguém. Fala assim, eu estou lembrando de alguém. Não, eu quero que você lembre de você. Fala, essa pessoa sou eu. Nós temos muito disso aqui. O que pior que pode acontecer na nossa vida é uma mensagem dessa não mexer contigo. Porque quando eu escrevi isso aqui, eu disse, misericórdia, olha eu aqui. Quando você traz isso, você está provocando em você o efeito que Deus quer. Eu tenho áreas, eu sou o pastor e eu tenho áreas tremendas que precisam ser corrigidas, e eu coloquei, e eu escolhi definir que isso é a minha prioridade. Porque a minha alma depende de libertação, a minha alma precisa corrigir coisas que eu sempre pensei que era certo e não são. O maior perigo não é a alma soberba, ela não é aquela que diz aos outros, mas o que ela diz a si mesma. Não é porque eu te ofendo, não é porque eu falo algo para você, não. Isso é triste, é chato, mas é quando você não consegue enxergar o que você está fazendo. Por exemplo, a mentira de que não precisa de ninguém e de que já atingiu a plenitude do saber. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ninguém. Fala comigo assim, eu estou certo. Eu estou certo. Está com medo de falar? Vamos mais alto. Eu estou certo. Eu tenho razão. Acabou, meu.
Acabou, não vai discutir o tempo que você quiser. Eu estou certo, você está errado. Acabou. Não para pensar, não para refletir. O orgulho, não é? Quem se julga cheio de si, olha só, quem se julga cheio de si não possui espaço para a verdade que a liberta. Pensou nisso? Vamos repetir? Quem se julga cheio de si não possui espaço para a verdade que a liberta. Cheio de si. Ocupou todos os espaços. A libertação não chega, não entra, pois o seu próprio eu ocupa todos os lugares da sua alma. O Espírito de Deus quer ocupar um espaçozinho, ele quer falar, ele quer corrigir, mas o eu está inflado, o ego tomou conta de tudo, e você não abre espaço. Nesse estado, o indivíduo confunde teimosia com convicção e arrogância com autoridade. Isso é muito grave. Isto é muito grave, eu vou repetir. Esse estado que eu estou falando é o indivíduo. Eu estou falando de mim, você entenda, leva para você isso, você que está na internet. É o indivíduo que confunde teimosia com convicção. Ele confunde. Ou seja, a arrogância com autoridade. Então, na verdade, essa autoridade que o Senhor derramou sobre nós, ela não tem força. Ela não tem força para corrigir. Porque nós não permitimos. A soberba, o orgulho, a presunção, a altivez, não permite. Lembra, eis que estou à porta aí, bato. Pô, quem tá batendo aí? Sou eu, Jesus. Ué, Jesus, tu tá do lado de fora, é. A tua soberba, esse teu orgulho me botou para fora. Dá para eu entrar? Você permite que se você abrir a porta, e se você for humilde, a gente senta junto, corrige essas coisas. Nós não permitimos, irmãos. É uma cegueira voluntária que a transforma em um analfabeto do espírito. Desculpe, né? Mas, irmão, é a minha característica. É pesado, né? Tem que falar isso. Algumas pessoas podem até sentir estranho. É isso. A cegueira voluntária que transforma um analfabeto do espírito. Ele ouve, está escrito, mas só escuta o ego dele. Ele escuta, ele ouve, está escrito, mas ele, quando está escrito, e entre o ego, ele escuta o ego. Ele não quer saber o que está escrito. Ele escuta, mas não pratica. Ou seja, as próprias opiniões, ele olha para a realidade, mas só enxerga o que valida no seu achismo. Ele escuta, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele até concorda. Mas é como eu disse aqui, e vou repetir, aqui na igreja é glória a Deus, é aleluia, aleluia, glória a Deus. É domingo. Mas quando for domingo, 11 horas da noite, ou quando for segunda de manhã, já não é mais aquele crente, já é outra criatura, já é o arrogante, já é o soberbo, já é o... ali aparecem as unhas. De que adianta você aqui na igreja ser uma coisa, se em casa tu é outra, se na rua tu é outra, se no trabalho tu é outra? Isso é pobreza de espírito. Isso não tem renovação. Isso não tem novo nascimento. Ah, meu irmão, alguém tem que falar isso. Essa é a nossa realidade. É isso. Quando o palpite subjetivo suplanta a lógica fundamentada e a autoridade bíblica, o discernimento é a primeira vítima. Quando esse orgulho ele entra em nós, quando o domínio da soberba, da altivez,
do achismo, ele envolve o nosso ser, estamos cheios de si. A primeira coisa que é abatida em nós é o discernimento. O primeiro a cair é o discernimento. Diga: Deus me habilitou com discernimento. E como é que você acaba com o seu discernimento? Como é que você derruba o seu discernimento? Como é que você faz isso? Enchendo a tua alma de coisas que não tem que ser enchidas. O discernimento tem que ser a prioridade da tua vida. Entendeu? É isso. Vamos ver aqui. O discernimento é a primeira vítima. A alma assina o seu próprio estado de estagnação. Quando você perde o discernimento, e quando você nunca estudou e nunca explorou o discernimento dos espíritos, você é vulnerável, você é porta escancarada para você sofrer todo tipo de ataque. O discernimento é a porta. Como é que dá aqui o nome daquela porta que bota entre as escadas dos prédios para parar fogo, não é isso? Como é que é o nome disso? Porta corta-chama. É isso, é mais ou menos isso. É aquela porta que você não pode usar o elevador, você entra por ali e dentro daquele você está protegido. É aquela porta. Quando nós não temos essa porta, que é o discernimento, fica fácil para o fogo estranho dominar todo o templo, todo o prédio. Vai estar pegando fogo. E é fogo estranho. Aí eu usei essa palavra estagnação. Repete comigo. Estagnado. Ô troço ruim. Crente estagnado. Hã? Estagnado é um veredito final da soberba. Fala, o crente estagnado é o veredito final do soberbo. Acabou ali. Acabou ali. Os muros quebraram. Não há nada. Você pode recitar salmos, você pode fazer o que tu quiser. Não vai mudar o teu quadro. É o estado de quem parou no tempo, porque se convenceu de que chegou ao seu destino. Cara, eu já cheguei, eu já alcancei a estatura, né, do varão. Ô, seu... Deixa quieto. Então quer dizer que tu é o dono da verdade. Tu é o cara, né? Tu é, né? Então é contigo. É comigo. Não, só eu. Pronto, acabou. Esse cara está estagnado. Ele chegou ao limite do seu entendimento. Ele se convenceu de que ele chegou ao destino. Triste, né? Triste isso. Entre dois altares é o tema que nós vamos levar até setembro. Entre dois altares, a estagnação não é apenas a ausência de movimento. Estagnado, tu está engessado, parou. É uma morte lenta, disfarçada de estabilidade. Eu vou repetir para você entender. A estagnação não é apenas a ausência de movimento. É uma morte lenta, disfarçada de estabilidade. Disfarçada, é falso, O soberbo não percebe que está parado, porque ele confunde a repetição de rituais e o endurecimento do gênio com firmeza na fé. O meu gênio, o meu temperamento. Estamos falando do quê? Do eu. Estamos falando do ego. Quando ele alcança isso, querido, acabou. O soberbo, ele não percebe que está parado, porque ele confunde essa repetição de rituais que não são rituais verdadeiros. Ele acredita que é, mas não é. Ou seja, é um endurecimento da sua alma.
está endurecida. É como se fosse um ferro, ok? Ou seja, isso ele acredita que é fé. Isso ele acredita que é Deus. Confronta o soberbo com a Bíblia. Confronta a si mesmo. Confronta. Seja simples, seja humilde. E você vai ver como nossa vida vai melhorar. Querido, eu estou fazendo isso. Todo dia. Já é o Josival, que a gente conversa o dia todo aqui. Como eu preciso dessa ajuda. A estagnação intelectual. Fala comigo. A estagnação intelectual. Sabe o que é isso? Eu já sei. Eu já sei. Não precisa falar não. Eu já sei. Mas posso falar? Eu já sei. Eu já sei. Não precisa. Eu já sei. Eu já sei. Fala. Eu já sei. Faz assim com a mão assim. Eu já sei. De novo, vamos lá. Eu já sei. Não fica falando não. Eu já sei. Eu já sei. Acabou, amigo. Botou limite. Acabou. Ele já sabe. Você vai fazer o que com esse camarada? O soberbo, ele sofre de uma surdez seletiva. Fala, todo soberbo sofre de uma surdez seletiva. Ele vai estagnar porque parou de aprender. Ou seja, quando o tom de voz se torna áspero, eu vou repetir para você entender. Quando o tom de voz se torna áspero e o semblante se fecha, ele está comunicando ao mundo. O que ele está comunicando? A minha mente está cheia, não cabe mais nenhum nível de instrução. Eu vou repetir para você entender. Quando o tom de voz se torna áspero e o semblante se fecha, essa pessoa está comunicando ao mundo: a minha mente está cheia, não cabe mais nenhum nível de instrução. Eu estou inacessível a qualquer instrução. Não adianta. Eu já sei. Eu já sei. Para, eu já sei. Você conhece isso? Ele se torna um museu de ideias. Ideias novas? Não, tudo velho. Tudo velho. Incapaz de sofrer uma renovação. Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, dizendo que nós precisamos de uma renovação do nosso entendimento. Precisamos ser acessível a isso. A estagnação caracterológica, meu Pai do céu, o eu sou assim. Eu já sei, eu sou assim mesmo. Eu sou assim. Repita comigo. Não adianta. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. Não vou mudar. Tudo faz parte de uma alma soberba. Esta é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa. Pois a justifica o pecado como se fosse um temperamento. Isso é pecado. O que você está fazendo é fruto, é obra da carne. Ira, contenda, discussão, ciúme, tudo isso que caracteriza que os que tais coisas praticam não herdarão o céu, que é pecado. Ele então agora diz assim: eu nasci assim, esse é meu jeito, diga comigo, este é o meu temperamento. Misericórdia. Está inacessível, não vai avançar. Pai amado, segura aí. Vocês estão preparados? Meu Pai, tem misericórdia. Vamos lá. O bico na boca. Todo mundo faz bico. Você que está na internet, faz um biquinho. Conhece alguém que faz bico na boca?
Não falou ainda, já vai falar, só fez o bico. Meu pai do céu, sai de perto. Só no bico se manda, porque lá vem pancada. Bico é sinal de irritabilidade. Esbulhar os olhos, fala, bico e olho, faz assim. De novo, vamos lá, vocês estão rindo? É que vocês estão se identificando, né? Eu estou pegando vocês hoje, vamos lá, faz assim. Pai amado, ó, vaza, sai de perto que vem fogo. Isso é para crente, irmão. Nós estamos falando para crente. Isso é muito grave. Esse bico na boca, esse esbulhar dos olhos, são sinais de uma criança. É criança que faz isso, uma criança mimada, em um corpo de adulto. Fala, criança mimada em corpo de adulto. Que vergonha, não cresce. Não adianta, não cresce. Se a gente chega a 71 anos de idade com um bico na cara, com o olho molhado, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. E nós não precisamos de libertação, irmão? A estagnação aqui é a recusa em amadurecer. A pessoa prefere o descontrole carnal à disciplina do espírito. Eu vou repetir de novo. O soberbo, ele prefere o descontrole da sua carne do que escolher a disciplina do espírito. Essa pessoa estagnada no estágio infantil da alma, onde o eu quero e eu acho, ele mandam em tudo. Fala, eu quero. Fala de novo, eu quero. Eu acho. Quando você define isso, acabou. Você quer? Ou seja, o eu quero e eu acho, ele manda em tudo, ele governa tudo. E não tem espaço nenhum para o Espírito de Deus trabalhar. Eu entendo, irmãos, que isso é profundo demais. Eu vejo isso como uma riqueza extrema. Eu percebo claramente que a cada quinta-feira nós estamos mergulhando em águas profundas, de grande reflexão. Se nós vamos ser reprovados em alguma coisa, está aí. É a nossa alma. É a prestação de contas. A estagnação espiritual é um altar vazio. Entre dois altares, o estagnado escolheu o altar do eu. Entre dois altares, você vai servir a um ou você vai servir a outro. Ele diz assim, eu não vou servir nem a um nem a outro, eu vou servir eu mesmo. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Fica fácil. Nós iniciamos o trabalho de hoje falando que as maldições não se instalam se não tiver causa. Aí, diversas causas que nós não tocamos nela, correto? Achamos que vamos chotar os irmãos, que vamos incomodar, que isso afasta a membresia da igreja, que isso não cura, que isso ofende, que isso machuca. Meu Deus, mas alguém tem que falar isso. Alguém precisa gritar isso dentro da igreja. Quando você escolhe o eu, ele pode até dar glória, ele também dá amém, mas a sua vida, ela não produz fruto novo. O fato de nós estarmos aqui, levantando a mão, dando glória, dando aleluia, o fato de você estar falando em línguas, e você chorar, e você se arrepiar todo, e você, mas que culto, que palavra, oh meu Deus, nada disso adianta. Nada disso adianta. Tu sabe aonde adianta? Tu sabe aonde vale tudo para mim e para você? Sabe onde vale? É fruto. O que o Senhor quer de mim e de você é fruto. A sua alma tem que gerar fruto.
Fora disso, é fachada. É pura fachada. Essa pessoa vive de experiências do passado, porque seu presente é uma repetição de impulsos carnais. Ele não sobe o degrau da santidade, porque a soberba o convenceu de que o degrau onde ele está já é o topo da sua vida. Triste. A estagnação é o castigo daquele que se abastou. Quem se julga completo condena-se a nunca ser nada além do que ele próprio já é, escravo dos seus próprios impulsos. Difícil falar escravo dos seus próprios impulsos. Verdade. Se eu sou escravo dos meus impulsos, Cristo não vive em mim. Se eu sou escravo das minhas decisões, da minha soberba, do meu eu, não é o Espírito de Deus que governa a minha vida. Eu não posso dizer que Cristo vive em mim, se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou decidindo, aquilo que eu estou falando, tudo que sai daqui para fora, antes foi gerado lá dentro. Fala as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos, a minha fala, o meu comportamento, aquilo que eu verbalizo. Diga comigo, antes de eu externar, antes de ser gerado, foi gerado dentro. Você só executou aquilo que já está lá dentro. Você acha que não precisa de libertação? Claro que precisa. A estagnação é o que acontece quando o alimento dá dó. Esse alimento dá dó. O alimento da dó é aquilo que sai daqui. Meu pai, eu vim aqui para ouvir uma palavra, eu vim aqui para ouvir uma correção, eu vim aqui para corrigir a minha vida, e a palavra que sai dali dá dó. É fraca. Ela não mexe, ela não sacode. É costume. Tornou-se um padrão vir na igreja, ouvir uma palavra, cantar um hino. Não há exortação, não há confronto. Não há confronto, irmão. Daqui de cima o que sai dá dó. É um ditado que diz aí. Dos púlpitos encontra um solo endurecido, um coração soberbo. Ou seja, se o que sai de lá dá dó, imagina um coração endurecido do lado de cá. Imagina. Se o que sai de lá não é suficiente, e a pessoa que está aqui também não está acessível, não acontece nada, querido. É exatamente isso que eu estou preocupado. Não acontece nada lá e nem acontece nada aqui. Não há transformação. Imagina a minha posição, a posição desconfortável, porque eu estou metendo o dedo na ferida, estou machucando. Não pensa que é fácil para mim fazer isso? Mas eu entendi o que Deus quer comigo. Nada cresce, nada muda, apenas apodrece. Repita comigo, nada cresce, nada muda, apenas apodrece. Essa é a nossa realidade. O confronto da verdade nua e crua é a única ferramenta capaz de quebrar esse chão batido, para que algo novo possa finalmente brotar. Estamos há anos marchando sem sair do lugar. Está ouvindo aqui? Está ouvindo? Há anos, e quando eu olho para aqui, o chão está batido ali. Eu fiz uma marca. Não andei, não desenvolvi, não cresci, não amadureci. É sempre a mesma coisa.
Está me filmando? O perigo atinge o seu ápice quando essa soberba se veste de religiosidade. Religiosidade. Nos púlpitos modernos, ela se manifesta no espetáculo das campanhas. Eu tinha de falar isso, né? Eu gosto de falar isso. Nas igrejas hoje é simples. Minha irmã, fique tranquilo, eu vou fazer uma campanha. Meu irmão, escuta, faz uma campanha aqui, faz aquela lá, entra aqui, olha, tem uma campanha aqui, irmão, que é 21 dias, viu? Nós vamos fazer a campanha de 21 dias de jejum. A tua vitória vai chegar, irmão, é a campanha. Mergulha aqui, mergulha ali. Dão título de campanha da vitória. Domingo da vitória, terça da vitória, quinta da vitória, sexta da vitória. E se não der certo nessa, tu faz outra. Se não der certo, ela faz outra. E vai fazendo outra. E o bobão, ele fica ali. Desculpe, mas essa é a realidade. Campanhas e mais campanhas no entretenimento emocional. Só emoção, onde a verdade nua e crua é trocada pelo afago do ego. Ou seja, entramos nesses processos, mas nós não queremos corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Nós não colocamos na linha aquilo que tem que ser linha. Se você alinhar a tua vida, se você corrigir, e se você for simples, humilde, querido, seja humilde, o Senhor te exaltará, Ele te ensinará o caminho, Ele vai te doutrinar, Ele é o maior interessado em abençoar a tua vida. Então não cai nesses engodos. Esse problema que você está sofrendo, essa luta que você tem, é algo grave, te incomoda, te machuca. Querido, faz a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Faz a tua parte. Deus é fiel. O soberbo religioso usa o nome de Deus para blindar o seu erro. Ele usa e validar a própria vaidade dele, esquecendo-se de que o conhecimento só frutifica em solo humilde. Entendeu isso? O conhecimento só frutifica em solo humilde. Solo endurecido, seco, não gera nada. É preciso trabalhar, arar a terra, é preciso trabalhar, gradear a terra, é preciso trabalhar nisso todo dia. E como é que faz isso? Obediência, fidelidade. É isso que o Senhor quer, Ele quer que você seja fiel, Ele quer que você viva dentro dos padrões que Ele estabeleceu para a gente viver. Nós não podemos ser seres humanos cristãos de duplo ânimo, de modo nenhum. No fim, o fim da soberba, ou seja, quando isso acaba, não produz gigantes. É isso. Não tem como ser gigante, mas prisioneiros das suas próprias fábulas. Não cresce, não avança. É ano após ano vivendo a mesmice de um sistema religioso completamente impróprio e ineficaz para o tipo de confronto que nós estamos vivendo. Daqui para frente, amados irmãos, daqui para frente vai valer como nunca valeu antes, ao que vencer, herdará todas essas. Querido, você é um vencedor, você é um guerreiro, continue, avance, vai nesse propósito, mas ouça o que o Espírito está dizendo a você. É ao que vencer. Não podemos mais viver de fábulas, não podemos mais viver de contos. O meu pastor dizia para mim: Gilberto, cuidado com o canto da sereia. Eu ouvi muito isso. Por eu lidar com demônios, ele está lidando com forças espirituais de nível um pouco mais elevado, ele se preocupava comigo, o meu pastor cuidava de mim. Ele disse: toma cuidado com os cantos das ovelhas, com o canto da sereia. Quem é de marinha sabe o que é. Toma muito cuidado. A árvore que se recusa
a se curar pelo vento da correção, acaba quebrada pela própria rigidez dela. Afinal, onde o eu acho governa, a verdade se retira. Aquilo que é verdadeiro, ela se retira. A verdade aqui é o Espírito Santo. Aonde o teu eu governa, o Espírito Santo não tem como governar a tua vida. Não tem como te ensinar, não tem como fazer nada. E você entra num estado de acomodação de que o eu é que vale tudo. Entre dois altares, sugere o confronto entre o altar da vontade própria, que é o ego, e o altar do sacrifício verdadeiro, que é a obediência. Entre dois altares, confronta você, me confronta aqueles que estão me ouvindo, confronta entre você e o Espírito Santo. Você tem que definir. A irritabilidade, o tom áspero e as microexpressões do desdém, e o bico, o esbugalhado olho, isso é sinal do quê? Os olhos esbugalhados, semblante mudou. Olha para mim, vamos lá. Vocês respondem. Eu estou calmo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Agora, eu estou com raiva, sim ou não? Sim, estou com raiva. O semblante, os nervos, o olho, a sobrancelha, a unha, essas coisas não condiz com aquele que está crescendo no Espírito. Essas coisas são evidências físicas, da soberba. Você quer conhecer o soberbo? Você quer conhecer uma pessoa que não tem o domínio do Espírito nessa área? Exatamente isso. A próprio externo dela vai... não mexe comigo não, hein? Pode parar aí. Pronto, caramba, dá licença. Isso é muito sério. São evidências físicas da soberba. É o fruto de quem está alimentando um altar errado. Altar errado. Alerta prático. Muitas vezes o soberbo, ele acredita que por ter conhecimento bíblico ou tempo de igreja, ele é espiritual. Querido, você pode conhecer a Bíblia toda. Você pode estar anos dentro da igreja e mesmo assim tu não vai herdar o céu. O meu papel aqui hoje é mostrar que o descontrole emocional é a prova real de que a soberba venceu a espiritualidade. Eu vou repetir isso. Quando eu escrevi isso aqui, eu falei assim, Jesus tem misericórdia, porque está falando comigo. Eu sou o menor de todos vocês. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Isso me ensina. O meu papel hoje aqui é mostrar que o descontrole emocional, ele é a prova real de que a soberba venceu a sua espiritualidade. Venceu. Quem é espiritual, vence a soberba. Se a soberba venceu o espiritual, venceu a soberba. A espiritualidade perdeu. Aí você fica oscilando entre dois altares. Ora, glória a Deus, aleluia, e daqui a meia hora é o quê? O tom de voz áspero não é personalidade forte, é falta de domínio próprio. Repita comigo. O tom de voz... tá todo mundo com medo. Estou sentindo que o pessoal recuou. Vamos lá, de novo. Bem animado. Não tenham medo. Vamos lá. O tom de voz áspero não é personalidade forte, é falta de domínio próprio. É possível conviver dentro da igreja, pastora? Anos
anos, a vida inteira na igreja, sem corrigir isso aqui. E você sabe onde que isso termina, né? Aí não, vamos expor, o problema não é demônio não, querido. Você não está endemoniado, nem eu estou endemoniado. Aqui é falta de caráter. É falta de temor a Deus. Precisa correr. Isso é o meu dever, isso é o seu dever, isso é o nosso dever. O dever da igreja é anunciar isso. Mesmo que machuque, mesmo que doa. Essa é a verdade. Que já não se prega mais. O bico, o olhar, esse olhar, né? O desprezo não são zelo, são manifestações da carne. Isso não é desprezo, não. O mais prejudicado é você. A pessoa com que você ofende, aquela pessoa que você mostra um temperamento descontrolado, ela não é vítima. E nem você, meu irmão, se sinta vítima. O descontrolado é quem faz isso. Ele é o maior prejudicado, porque ele está na carne. A anatomia da alma orgulhosa. Socialmente, o orgulho é visto como arrogância ou prepotência. No entanto, a espiritualidade é a raiz, é mais profunda, ela é da autossuficiência. Uma alma orgulhosa acredita que é a origem das suas próprias conquistas, esquecendo-se da dependência de Deus. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vai antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Que coisa linda! O orgulho não é o topo da montanha, mas a beira do abismo. É a alma que se infla e perde a estabilidade. Difícil, né? E aí, olha só, o orgulho, ele busca status. O orgulho, ele busca reconhecimento. O orgulho, ele busca validação constante. Ele precisa diminuir o outro para se sentir elevado. Enquanto ele não diminui, enquanto ele não te coloca para baixo, ele não para. Ele vai para cima. Isso acontece muito nos relacionamentos. Muito, não é pouco. O orgulho é uma barreira de comunicação. Deus resiste aos soberbos, porque não há espaço para graça. É um coração que já está cheio de si, orgulhoso. Não dá para Deus operar no coração orgulhoso, não dá, não opera. Ele não permite. Tiago, capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos simples. As consequências de uma alma inflada. Uma alma dominada pelo orgulho pejorativo torna-se rígida. Ela não aceita correção, não pede perdão e nem se torna uma pessoa voluntária. Não adianta. O orgulhoso, ele não aceita correção, ele não está disponível para correção, ele não quer perdão, não adianta. Ele vive uma vida completamente solitária. É isso. Lucas capítulo 14, verso 11. Pois tudo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A alma orgulhosa vive em uma prisão de espelhos, onde só vê a si mesmo. A alma liberta vive em uma janela onde consegue ver a Deus e ver ao próximo. Romanos capítulo 6, verso 13. Somos exortados a não oferecer os nossos membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Quando a alma é tomada, as habilidades, a fala, a influência desse homem
passa a servir a agenda das trevas. Eu vou repetir para você entender. Quando a alma de uma pessoa, ela é dominada pelo orgulho, pela soberba, as habilidades, a fala e a influência dessa pessoa passa a servir a agenda das trevas. O governo não é mais de Deus. O Espírito de Deus já saiu. E o diabo agora vai enganar o orgulhoso, vai enganar o soberbo, dizendo que ele é crente, de que ele serve. Aí ele recita a Bíblia, ele prega, ele canta, ele toca, ele ora, ele se alegra, mas no fundo, ele é outra pessoa. O texto sugere que nossos talentos, nossa voz e até a nossa presença nos ambientes nunca estão parados. Eles estão sempre sendo investidos em outro lugar. Habilidades e talentos. Quando a movimentação interna ela é distorcida, uma mente brilhante pode se tornar a ferramenta para um golpe sofisticado, ou uma habilidade de liderança pode ser transformar em um tremendo órgão de manipulação. A boca, que deveria edificar, torna-se arma, que dispara a discórdia, dispara a fofoca, destruindo reputações em poucos minutos. Uma palavra, uma seta, algo que machuca, que separa, que divide, que nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. O que você está fazendo aqui? Já acabou o tempo? Meu Pai, o peso que uma pessoa tem sobre as outras passa a ser usado para validar comportamentos destrutivos ou para semear engano. Eu vou repetir, o peso que uma pessoa tem sobre as outras pode ser usado para validar comportamentos destrutivos ou para semear todo tipo de engano. A mudança não é apenas de comportamento, mas de servidão. O texto bíblico apresenta uma lógica de espelhamento. O homem acaba replicando a natureza de quem ele o domina. Ele reflete aquilo que ele domina. Se ele domina o bem, ele reflete o bem. Se ele domina a bênção, ele reflete a bênção. Mas se ele é mau, é soberbo, orgulhoso, é arrogante, o que ele externa é o quê? Se o domínio da injustiça, o fruto natural de tudo isso será a autodestruição. O perigo descrito em Romanos 6, verso 13, justamente é essa entrega progressiva. Não é apenas um erro isolado, mas o oferecimento dos membros, parte específica da vida do ser, para uma agenda que é oposta à vida, à verdade. É o reconhecimento de que sem um propósito elevado e uma vigilância constante, as nossas melhores qualidades podem ser facilmente recrutadas por coisas infinitamente piores. Temos que colocar guardas, vigilância, temos que estar antenados, manter os nossos sentimentos, a nossa alma completamente voltada para os ensinamentos de Deus. Acabou mesmo? Que pena, não tem mais nem 5 minutos. Vou parar aqui. Ah, Pai amado, quanta coisa boa. Que Deus te abençoe quinta-feira que vem.